Então, você sabe que eu sou o professor Dilson Catarino e que aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. Então, nesta aula, que não vai durar muito tempo, falarei a vocês sobre o meu método de estudos da gramática da língua portuguesa aplicado na comunidade de gramática Dilson Catarino. Por esse método, você vai entender qual a melhor estrutura de estudos para aprender a pensar e aprender a conseguir resolver as questões de forma simples e objetiva, sem nhenhenhen. Você, dessa maneira, aprendendo por esse método, você fatalmente, certamente conquistará a sua aprovação em qualquer tipo de prova em que haja gramática da língua portuguesa, só que, obviamente, você tem de fazer a sua parte. Você tem de assumir o compromisso de aprender a gramática da língua portuguesa comigo. Eu vou ajudar você, porque eu trilhei esse caminho, eu sei qual é o melhor caminho, eu sofri sozinho e por isso eu tenho condições de mostrar a você qual é o caminho. Eu estive perdido na adolescência. Se você está perdido hoje, sem saber por onde deve começar, não sabe qual é a sequência mais adequada para estudar de uma forma que realmente traga resultado, para que você aprenda de fato e consiga resolver todos os exercícios, fique aqui comigo hoje, porque eu vou lhe dar um passo a passo, sem milagres, sem métodos milagrosos, como eu vejo muito por aí, muitas promessas. Milagres não existem, você aprende só se estudar, e esta é a minha intenção, ensinar você a estudar. É um método de estudo que revoluciona a compreensão da gramática, de forma que nunca mais precisa estudar a gramática da língua portuguesa, perdendo muito tempo, apenas revisões ali e lá, acolá. E o melhor de tudo é que se você realmente seguir o meu método, você vai passar em qualquer tipo de prova de português de uma forma simples e direta. Por quê? Porque você realmente aprenderá a língua portuguesa, porque aprenderá a pensar. Eu costumo dizer nas aulas às quartas-feiras, nas aulas de quarta-feira às 17h17, no Instagram, e nas aulas do YouTube às 16h32 aos sábados, que o princípio é o verbo. Por isso você deve começar a estudar pelo verbo para aprender de fato a gramática da língua portuguesa. E eu já digo isso de cara, porque da mesma maneira como você, eu também não gosto de enrolação, nunca gostei de enrolação. E o ativo mais valioso que nós temos é o tempo, e eu quero poupar o seu tempo. E o meu tempo também, né? Ficar 200 horas estudando sem ter um resultado bom é ruim para mim também. E aí você pode me perguntar, mas Dilson, como é que você vai me fazer poupar tempo? É muito simples. Você terá no meu método conteúdos difíceis com técnicas que você vai entender e aplicar como se todas fossem bem fáceis. Por quê? Porque é o raciocínio que nós aprenderemos a utilizar. É aprender a pensar o texto. Por exemplo, como é que você faz análise sintática? Eu já digo análise sintática porque a maioria dos alunos, os alunos odeiam a análise sintática porque ela não é estudada de maneira adequada. A análise sintática tem que ter um método. A análise sintática deveria ser estudada toda de uma vez e não fragmentada. Por isso eu digo, o princípio é o verbo. Então, quando eu explico a análise sintática, eu sempre digo, comece pelo verbo. Pegue o verbo, veja se há um verbo só, se há 2 ou 3 verbos, locução verbal ou perífrase verbal. Pergunta se ao verbo quem é o sujeito, faz-se a análise da predicação verbal. Quer dizer, existe um método, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você tem de seguir este método.
o nosso estudo, o nosso método, não digo meu, o nosso método, será exatamente por meio da análise sintática, começando pelo verbo. Você tem de conhecer tudo pelo verbo. Você já assistiu a algum vídeo meu? Se não assistiu, assista pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube, pelo Facebook. E quem já assistiu reparou que eu sempre procuro explicar os conteúdos de forma que o aluno entenda e aprenda, não de forma que fique com mais dúvida ainda. Aliás, outra coisa importante a dizer a você é que a análise sintática, e eu vou ser o vetor disso, eu vou ajudar você nisso, a organizar as ideias na sua cabeça e a ajudar você a aprender mais rápido e de forma mais eficiente e organizada. A análise sintática é uma organização estupenda. Inclusive, na década de 1950, a análise sintática era chamada de lógica. Estudava-se lógica. Então, o cidadão, ele tem de usar o seu raciocínio, tem de usar a sua lógica para escrever adequadamente. Aliás, você verá nos cursos de produção de texto aqui da comunidade Gramática de Ilse Catarino, no Gramática Online, você verá na produção de texto que isso é extremamente importante. Se você não usar a lógica na produção de texto, você não conseguirá a sua aprovação. Não pode ficar somente naquele esqueminha de introdução, desenvolvimento, conclusão, frases decorebas para a introdução, início de conclusão. Não pode acontecer isso. Você tem de usar o raciocínio. E isso, a comunidade de gramática de Ilson Catarino fará para você aprender de forma mais eficiente e organizada. Você vai lá, mas isso é bom demais para ser verdade. O fato é que, obviamente, para você alcançar os resultados sobre os quais eu estou falando, você tem de fazer algo diferente do que tem feito ao longo dos anos. Aliás, as pessoas, de um modo geral, todos têm de fazer diferente do que faz ao longo dos anos. Tem que ter atitudes diferentes. Afinal, por mais clichê que seja, atitudes iguais geram resultados iguais. E eu sei que você quer resultados diferentes, óbvio, por isso você está aqui comigo agora. Mas se eu não tivesse visto isso acontecer com muitos dos meus alunos, e comigo também, comigo aconteceu isso lá nos anos de 1980, quando eu não conseguia passar em veterinária e por um método que eu mesmo criei, entrei em medicina veterinária em janeiro de 1980, há 40 anos, quase 41 anos. Eu larguei todos os cursinhos para estudar sozinho e criei o meu próprio método de estudo, dessa maneira como eu faço e farei junto de você na nossa comunidade. Então isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos dos mais de 35 mil alunos que passaram em minha sala de aula. A possibilidade de aprender conteúdos normalmente tidos como chatos de um modo simples. Eu vi isso acontecer, eu senti isso acontecer comigo. Nem eu acreditaria se não fosse comigo mesmo. Quando eu entrei em medicina veterinária, depois eu abandonei medicina veterinária e entrei em jornalismo, os dois cursos na Universidade Estadual de Londrina. E mais tarde entrei em letras, em pedagogia e em psicopedagogia. Entrei estudando pelo método que eu mesmo criei naquela época. Estudava sozinho em casa e buscava ajuda quando tinha dúvidas. Ia até a escola para perguntar a algum professor. Tá? Então, para você entender tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas não lá da época do colegial, não. Tá? Quando eu já tinha um bom conhecimento de português. Porque eu sempre notei que o melhor meio de ensinar a língua portuguesa a uma maior, aliás, eu não, né, todo mundo, a uma maior quantidade de pessoas, era pela internet. Isso, como eu disse, já disse, não, acho que eu não disse não, mas o meu site Gramática Online, eu disse da minha entrada em veterinária em 1980.
O meu site Gramática Online, que se você não conhece, vai conhecer hoje depois dessa aula, eu criei no dia 30 de novembro de 1999, ou seja, há 20 anos, 11 meses e 21 dias, daqui a 9 dias, hoje é dia 19, não, daqui a 11 dias, errei a conta então, no dia 30 de novembro, o site Gramática Online completará 21 anos de idade. Então, naquela época, eu já percebia que a internet era um ótimo meio para ensinar a língua portuguesa. Então, naquele dia, 30 de novembro, as aulas já haviam terminado, as aulas terminaram por volta de 26, 27 de novembro, dependendo da última sexta-feira do mês de novembro, eu tomei uma decisão super importante. Eu fui a uma livraria, estava lá passeando pela livraria, procurando um livro que ensinasse a montar um site. E aí achei o livro lá, Como Montar um Site. Era exatamente esse o nome do livro. A internet era bebezinha naquela época. O que eu havia pensado em fazer para os meus alunos do terceiro colegial do Colégio Maxi, para mim foi uma decisão super importante, porque desde aquele dia, 30 de novembro de 1999, eu cheguei à minha casa com o livro e fui criar o meu site. Ligue o computador. Liguei o computador. Página 1, 2, 3, montei o Gramática Online sozinho em minha casa. Imagine como ficou maravilhoso, né? Ficou horrível, porque eu não tenho muito bom gosto, não tenho muita noção do belo, não tenho muita noção da estética, mas o que importava era o conteúdo. E desde então, e naquela época era algo recorrente de fato, eu posto até hoje, lógico, né? Está lá na internet, você pode ver, e hoje além disso, não só o Gramática Online, mas hoje no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube, no blog Dios Catarino também, sempre postando textos, mas com fontes confiáveis, tá? Eu tenho 10 gramáticas aqui em casa. Bechara, Segala, Hernani Terra, Pasquale e Ulisses, William Serra e Teresa Cochar, Roberto Mesquita, Wise, e sei lá quais eu já falei. 10 gramáticas que eu uso constantemente. Estudo sistemático, leitura sistemática para estudar adequadamente. Então, o que eu posto, os meus textos, as minhas explicações, não são o que eu penso, que eu acho, mas por meio dos estudos com fontes confiáveis, tratando de todos os assuntos da língua portuguesa. Então, você sabe o que eu fiz em 1999, no ano de 2000 inteiro, eu elaborei uma gramática virtual. E sabe qual é o resultado? Hoje, entrando no Google Analytics, se eu colocar lá os últimos 60 dias, outubro e novembro, lá do dia 19 de setembro até o dia 19 de novembro, mais de 140 mil novos usuários nesses últimos 60 dias. Se eu colocar no Google Analytics um ano inteiro, 365 dias, dá mais de 1 milhão de pessoas entrando no site para estudos, quase 1 milhão de pessoas novas entrando para aprender a gramática da língua portuguesa. Só que a internet mudou. O que eu fiz? Eu escrevi um livro e coloquei na internet, texto. Mas a internet mudou de uns tempos para cá. O que é que a gente vê hoje? Vários pop stars, professores youtubers surgiram, lógico, porque pelo aumento de acesso da plataforma do YouTube, não só YouTube, mas o Instagram também, o Facebook e tal, principalmente de vídeos. E o que acontece é que alguns têm acessos gigantescos, milhões de pessoas acessando os seus vídeos,
Só que em muitos casos, e não sou eu quem diz isso, muitos alunos me falam isso, não checam fontes seguras e acabam ensinando erros da língua portuguesa. E isso é gravíssimo do ponto de vista educacional. São milhões de pessoas que acabam aprendendo de maneira inadequada. Milhões de pessoas. De certo modo, a língua portuguesa está se modificando, tem se modificado, mas de uma maneira negativa, porque muitas pessoas estão aprendendo de maneira inadequada. Quer um exemplo? Tenho certeza de que você viu isso no Instagram, que a palavra final sempre é adjetivo, que é contrário de inicial, e que a palavra fim é sempre substantivo, que é contrário de início. Procure em qualquer dicionário que você verá, final tanto pode ser substantivo quanto adjetivo, não é só adjetivo, não. Quantas pessoas aprenderam errado isso? Hein? Gente, é como se os alunos quisessem chegar a uma ilha onde há um tesouro preciosíssimo, se é tesouro tem que ser precioso, para pegar a sua recompensa, que é aprender a gramática de uma vez por todas. E é como se eu soubesse o caminho, como se eu soubesse como chegar lá, porque eu tenho mapa. Eu usei esse mapa na década de 1980. Eu sei qual é o caminho mais rápido e eu vejo que há guias turísticos falsos. Hoje não se fala mais falso, né? Fake. Língua portuguesa, né? Fake news. Fake. Bom, tudo bem, quer falar assim, pode continuar falando. Guia turístico falso dando dicas que desvirtuam, tiram o aluno do caminho correto. E aí o aluno fala, não aprendo desse jeito. Eu não aprendo, eu não sei português, como é que eu faço? Não aprende porque não tem um método eficaz. Agora, eu não produzia vídeo naquela época, eu só escrevi uma gramática, escrevi centenas de textos, não só a gramática sistematizada, mas textos para que o aluno aprenda com mais facilidade. Tá? E há bem pouco tempo eu comecei a produzir, porque eu percebi que eu tinha de me adaptar a isso que estava ocorrendo na internet. Eu tinha de passar o gramática online de texto para uma gramática em vídeos. E aí eu fiquei naquela, eu não sei não, cara. Eu fiquei relutando, falei assim, pô, peraí, cara, eu fui um pioneiro. Eu tenho um site que atinge milhões de pessoas. Só que o site atingindo milhões de pessoas é diferente de um vídeo atingindo milhões de pessoas. Eu pensava assim, não sou eu quem tem que mudar. As pessoas vão entender isso e vão continuar a ler. Mas aí eu vi que não era bem assim, não. Aliás, há alguns anos eu fui convidado para participar de um programa de televisão para falar sobre língua portuguesa. Há muitos anos eu faço isso bastante aqui na região, aqui em Londrina, 2, 3 emissoras sempre me chamam. Eu tenho programa na CBN, na Ioba, na Mundo Livre, 3 rádios, em televisão sou convidado de vez em quando. Aí eu fui lá falar sobre língua portuguesa. Eu não sabia que o canal postaria a minha entrevista, ou que o canal postava as entrevistas de um modo geral no YouTube. Aliás, não sei se você sabe, mas postar é um estrangeirismo, é um galicismo. Galicismo é a palavra que a gente usa para identificar uma palavra que proveio da língua francesa. Postar proveio da língua francesa, é um galicismo. Bom, enfim, fui lá, dei a entrevista e tal, bonitinho, não sabia que estava no YouTube. Aí, de repente, um aluno meu, presencial, lógico, né? Porque é lógico, poderia não ser, né? Poderia ser aluno da Gramática Online. Ele me disse que havia visto um vídeo em que eu ensinava algumas coisas interessantes sobre a língua portuguesa na internet. Falei, nossa, eu na internet? Aquele programa, é mesmo. Entrei no YouTube e lá estava a entrevista. Logo eu que não queria, né? Eu relutava tanto para entrar nesse meio, lá estava eu sem querer. Não sem querer, assim, eu não quero, não faça isso. Eu não sabia, né? E aí vi os comentários da entrevista, as pessoas gratas, pô, que legal, o professor ensinando, falando coisas interessantes, realmente agradecidas por receber aquele conteúdo. E aí eu me lembrei, né, daquele livro.
aquele livro que eu comprei, aquela importante, eu deveria ter guardado esse livro, aí agora pendurar num quadro em minha casa, porque realmente foi uma das compras mais importantes que eu fiz, aquele guia para a construção de sites, logicamente na internet, lá em 1999. Aí eu lembrei que meu sonho era fazer a língua portuguesa ficar mais fácil para os meus alunos e, consequentemente, mudar o ambiente deles. E se eu mudo o ambiente de um grupo grande de pessoas, naquela época a gente tinha 1.000, 2.000 alunos de colegial e cursinho, eu consigo mudar um pouco o Brasil, consequentemente mudar um pouco o mundo por meio da língua portuguesa. E aí eu percebi que por mais que eu tivesse sido pioneiro na internet, eu é que tinha de mudar, eu é que deveria adaptar-me. Aí eu reuni uma equipe de especialistas em tecnologia, percebemos que deveríamos adaptar tudo aquilo que eu já tinha feito para a internet, mas com um método diferente. Não adiantaria eu chegar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Aí eu me lembrei daquilo que eu criei lá em 1979, quando em 1980 eu entrei em veterinária. Em 79 eu criei aquele passo a passo para mim, para mim somente, para eu estudar. Me lembrei daquele passo a passo, daquele processo e resolvi colocar agora na internet para ajudar os concurseiros e as concurseiras a desenvolver as habilidades no campo da gramática da língua portuguesa. Bom, para começar a falar um pouco sobre a comunidade de fato, Comunidade de Gramática Dilson Catarino, que já existe, que já tem alunos matriculados, você vai ter de esquecer o método tradicional ou qualquer outro método que foi passado para você ao longo desses anos de como estudar a língua portuguesa. Por quê? Porque você que vai entrar, você precisa entrar no meu grupo, você terá de fazer uma imersão. Como é que você escreveria a palavra imersão? Imersão, com S, 2 S ou C cedilhado. Imersão se escreve com S, porque deriva do verbo imergir. Todo verbo terminado em ergir tem palavras derivadas escritas com S, como aspergir, aspersão, aspersor, aspersivo. Submergir, submersão. Emergir, emersão. Então, você tem de fazer uma imersão comigo nesse oceano de informações para ter um resultado de verdade. Então, eu vou lhe explicar como a comunidade funciona. Eu explicarei por que o método tradicional não funciona e por que o método tradicional não é tão eficiente. Bom, se você chegou até aqui, já faz meia hora que eu estou falando, é porque resolveu mudar e dar um passo importantíssimo para chegar ao próximo nível. E eu tenho uma notícia ótima para você. Você está no caminho certo. Você é 100% capaz de passar em qualquer prova, de qualquer tipo de concurso que você imagina, desde que tenha o direcionamento correto, desde que trabalhe de maneira adequada. Se você não sabe nada de gramática, ou se você já estudou da maneira tradicional, em cursinhos ou com professores particulares, e não alcançou o resultado que esperava, eu vou mostrar para você hoje exatamente o que você precisa saber para alcançar resultados incríveis. Incríveis porque, eu não vou conseguir aprender a língua portuguesa. E eu lhe digo, vai. E é sem enrolação, sem exercícios que não levam a lugar nenhum. É realmente coisa séria. Eu vou passar para você o resultado da minha experiência de mais de 40 anos estudando muito. Eu comecei a dar aulas de gramática da língua portuguesa, como já lhe falei, em 1980. Então, faz 40 anos e 11 meses que comecei a dar aulas. Porém, por que eu comecei a lecionar gramática? Porque antes eu já gostava de gramática, já estudava gramática. Aliás, quando eu tinha 11 anos, eu morava no seminário São Vicente Pallotti,
minha mãe queria que eu fosse padre, e lá eu estudava latim, lá eu estudava grego. Não fiquei muito tempo no seminário, mas aprendi os rudimentos, principalmente do latim. E estudar latim nada mais é do que estudar análise sintática. O estudo do latim é análise sintática. Foi isso que me direcionou para estudar de fato a gramática da língua portuguesa. Então, são mais de 40 anos estudando muito. Lecionei para mais de 35 mil alunos, além de mais de 600 palestras que eu dei pelo Brasil inteiro, para mais de 30 mil pessoas, palestras sobre educação, sobre os cuidados com os alunos, com os filhos e sobre a gramática da língua portuguesa também. E eu tenho certeza de que você pode chegar aonde muitos dos meus alunos chegaram, que é o total controle do seu próprio conhecimento, para ter calma necessária, tranquilidade para fazer as suas provas, sem estresse. A palavra é estresse. Tem E no começo, tem E no fim. Você vai dominar os conteúdos, você vai aprender a interpretar de maneira impecável as questões, porque terá projeto, esquema. Isso tudo vai ajudar você a passar também nas outras matérias. Por quê? Porque as outras matérias também necessitam de interpretação de texto. Você perceberá que a gramática da língua portuguesa resolve mais uma dor: saber interpretar as questões de forma correta de história, geografia, biologia, sei lá o que é que vai cair no seu concurso. A gramática vai ajudar você a passar também nas outras matérias. E o mais interessante de tudo isso é que é uma maneira simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Só precisa de organização, de disciplina. Não vou falar ainda como é que é o método, não, vamos chegar lá. Tá? Eu quero falar primeiro do que você não vai usar para aprender a gramática da língua portuguesa. Porque talvez você tenha feito isso a vida inteira. A primeira coisa a fazer, presta atenção, a não fazer, é querer decorar um livro de gramática, querer decorar a fonética, querer decorar a acentuação, querer decorar as regras de concordância. Você não pode querer decorar um livro de gramática e achar que vai se preparar para enfrentar uma prova. Quem faz isso demora muito tempo para absorver as regras e acaba se confundindo. E as regras, você se esquece de todas elas. Isso ainda sem contar que, por elas não terem sido treinadas com exercícios, a chance de elas ficarem retidas na memória de longo prazo é muito pequena, quase zero. Decoreba não funciona. Isso quando o concurseiro consegue decorar, né? Porque na maioria das vezes, já que esse é um método falho, o candidato acaba acreditando que a gramática é realmente difícil, é um bicho de 7 cabeças e até desiste do estudo. Quer um exemplo prático? Em muitos cursinhos, os alunos estudam a teoria sem praticar muitos exercícios. Aliás, quando eu comecei a lecionar, não foi em 1980 que isso aconteceu, não. Já era 1983. Eu dava aula num supletivo em Londrina, supletivo de 2º grau. Não havia material didático algum. Não havia livro, não havia apostila. Era quadro negro só. Eu dava aula de gramática, redação e literatura. Para trabalhar a literatura, colocava um poema do autor e, por meio daquele poema, analisávamos as regras do movimento literário. Não se resolviam exercícios, nada, nenhum pouquinho de exercício, porque não havia material. E aí o aluno não aprende adequadamente. Isso é totalmente errado. Não adianta só memorizar. Você tem de estar craque em acertar as questões. Por isso, você precisa levar o contexto do texto e da questão muito a sério, entendeu? Levar o contexto do texto e da questão muito a sério. Porque muitas vezes existe o texto e existe a questão.
E sabe um erro clássico que muitos alunos cometem? Está lá, ó, o texto e a questão. Olha o erro, o aluno leu o texto, ele leu o texto do começo ao fim, antes de saber o que é que vai ser perguntado. Com isso ele perde um tempo danado, nós já sabemos que o tempo realmente é o que interessa, perde um tempo precioso, desculpe aí o danado, perde um tempo precioso e não vai direto ao ponto. E muitas vezes há um texto e a questão não precisa da leitura do texto. Você lê a questão primeiramente, lê as alternativas, as letras A, B, C, D, E, e aí procura no texto a resposta. Essa é a estratégia. O nosso foco na comunidade de gramática Dilson Catarino é criar um ambiente no qual só se fale de gramática. Você vai entrar lá para conversar sobre gramática. Aliás, fazemos isso, tem de ser, a comunidade vai ser ou já é um lugar em que os mais aplicados concurseiros estão para aprender gramática integralmente e para ajudar os que têm dificuldades também. Você não aprende a gramática da língua portuguesa focando apenas uma parte dela. A mentalidade da comunidade é de pensar a gramática como algo holístico. A gramática é um objeto que está lá no meio da sala, tá? As diversas divisões que existem na gramática, suponhamos assim, são várias pessoas observando o mesmo objeto. Todo mundo observando a gramática. Tá? Cada um com o seu ponto de vista. O objeto é o mesmo. A língua é a mesma. O que muda é o modo como você a percebe. Tá? Por isso, se você focar em apenas um aspecto do objeto, se você vir apenas um ponto de vista da língua, seu estudo ficará defasado e suas chances de sucesso serão diminuídos. Você prestou atenção no que eu falei? Se você vir um ponto de vista, se você vir, é do verbo ver. A gramática está aqui, está na mente. É isso que você tem que fazer. Ter um método de estudo que faça a gramática ficar na sua mente. É estritamente necessário que se estude a gramática de uma maneira integral, holística, sem que seja preciso decorá-la. Exatamente como aconteceu comigo. E aí você pergunta, mas e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu posso estudar essa tal de gramática de uma forma geral, sem tentar decorar livros? E eu lhe respondo e você sabe qual é a resposta. Estudando pela prática. Prática, não só com questões, não só com exercícios todos os dias, mas a prática na fala, a prática na escrita, principalmente na escrita. Porque quando nós falamos mais livremente, né? Existe a linguagem cotidiana, existe a variação linguística. Você pode cometer um deslize aqui, outro acolá, mas num texto, por exemplo, na redação de um concurso, você não pode cometer esses erros. Então, você tem de praticar a língua portuguesa todos os dias, pela fala, pela escrita. Não ter vergonha de perguntar, como acontece no grupo do Telegram. Lá as pessoas se corrigem. Ninguém fica bravo de ser corrigido. Por quê? Porque aprende. E aí, quando você pratica, tanto com questões como no dia a dia, você torna a gramática natural para você. Ela passa a ser inerente, ela passa a pertencer. Você adquirirá a gramática. O verbo é adquirir. Adquirir. Eu falei adquirirá, né? Eu coloquei um i, mas o verbo é adquirir, com que o U é mudo, o U não tem som. Você adquirirá a gramática, não apenas aprenderá regras para serem aplicadas em provas, você vai aprender a usar a gramática. Se não fizer isso, pensando que a decoreba é a solução, você vai se enganar, e o pior, vai descobrir isso tarde demais. Pois não vai haver a prática, vai ficar perdido na hora da prova. E quando você faz isso, você acha que isso é aprender. Está enganado. Não é aprender. Na realidade, é perda de tempo. Perda é substantivo.
Espero que você não perca tempo. É verbo. Perda. A perda, uma perda, essa perda. Perca, verbo. Espero que você não perca tempo. Tá? E eu vou falar o motivo de essa ideia estar errada, explicando como você aprende a gramática da língua portuguesa de forma correta. Primeiramente, o cérebro tem de entender e processar as informações antes de a mão começar a escrever. Primeiro é no cérebro que você tem que formar o texto. Aliás, Aristóteles já dizia isso. Produzir textos mentais. Naquela época, imagina naquela época, 350 anos antes de Cristo. Então, logicamente que a mente era muito mais usada. Então você tem de usar a sua mente. A sua mente tem de trabalhar antes das mãos. E você precisa dominar várias regras, mas lembrar de todas elas é quase impossível. Vai se lembrar de todas as regras? Sim, você acabará se lembrando de todas as regras, porque usará a sua mente. O seu cérebro vai aprender a processar as informações. Você vai aprender isso exatamente, de como se lembrar das regras, como aprender. Porque quando nós aprendemos alguma coisa nova, a tendência é que haja esquecimento quase que imediato. Por isso que os professores dizem, se você estuda de manhã, tudo aquilo que você estudou em sala de aula, releia, reestude à tarde em casa, e vice-versa, aí do seu horário do seu estudo, mas você tem de colocar a sua mente para funcionar. Existe um método chamado sistema de repetição espaçada. Esse método minimiza muito os riscos de você esquecer o que você quer estudar. Isso é um processo do ramo da memorização. E nesse ramo é quase unânime que não se deve revisar exatamente a teoria do que foi aprendido. Você não deve repetir as mesmas palavras. Aliás, você já deve ter passado por esse problema em sala de aula. O professor explica assim, 1 mais 1 igual a 2. Eu falo, professor, não entendi. Você pode explicar de novo? Pois sim, pois não. 1 mais 1 igual a 2. O que eu quis dizer com isso? Que ele repete a explicação que ele havia dado com as mesmas palavras na mesma sequência. Mas peraí, se você não tinha entendido aquelas palavras naquela sequência, não adianta repetir as mesmas palavras na mesma sequência. Tem que mudar a maneira, tem que criar novas maneiras de aprender e de ensinar. Então é quase que unânime, como eu estava falando, que não se deve revisar exatamente a teoria. Você tem de testar seu cérebro com formas diferentes de perguntas e de respostas. Aliás, Sócrates, 600 anos antes de Cristo, já dizia que a melhor pedagogia não é aquela em que o professor dá as respostas, e sim aquela em que o professor faz as perguntas. O ideal não é o professor dar as respostas, mas fazer a pergunta certa. É fazer o aluno pensar. Então, você tem de aprender a pensar sozinho. Eu vou ajudar. Tá? Pode ter certeza disso. Estarei do seu lado. Lá, vem cá, amigão, vem cá, amiguinha. Vamos aprender a pensar. Você vai aprender a formular perguntas diferentes do mesmo conteúdo, respostas diferentes do mesmo conteúdo. Aí sim você realmente lembrará do que aprendeu. E é lógico que não são apenas perguntas e respostas, são as perguntas certas e as respostas certas. Você tem de criar um novo contexto. Você tem de forçar o seu cérebro a trabalhar a lembrança de longo prazo. Estudar hoje, reestudar semana que vem, e daqui a um mês você se lembrará ainda daquilo que foi estudado. Se você no estudo, foi lá fazer o exercício, acertou a resposta, a necessidade de revisão vai se tornar cada vez menor. É o que eu sempre digo para os alunos: estude o que é necessário. Se você sabe tudo sobre acentuação, por que você vai perder tempo estudando acentuação? Por que você vai pegar um livro e
ler todas as regras de acentuação novamente. Não precisa. Cada vez menos você precisará revisar o mesmo conteúdo num espaço de tempo curto. É por isso que o método se chama sistema de repetição espaçada. Cada vez você vai precisar de menos tempo, ou melhor, você vai ficar mais tempo. Você vai ficar mais tempo sem necessidade de voltar àquele contexto. Você só vai rever, só vai reestudar aquilo que realmente trouxer dificuldade para você. Então o seu estudo vai ser mais efetivo. E aí você terá um dos melhores, um dos maiores bens, um dos bens mais preciosos que um concurseiro, que uma concurseira necessita: tempo. Tempo é extremamente importante. Bom, gente, deixa eu parar de falar sobre isso, porque não dá. É o máximo que eu consigo entregar sobre essa parte do assunto agora. Mas não dá para a gente ficar aqui até as 10 horas da noite conversando sobre isso, porque eu preciso, eu quero e eu posso prestar um serviço de qualidade para quem quer dar um passo além. Então vamos para o que interessa. Se você quiser se aprofundar no assunto, se você fizer isso tão bem quanto eu fiz e quanto muitos dos meus alunos fizeram, tenho certeza de que você aprenderá. Então, venha. Você precisa da comunidade de gramática Dilson Catarino. E o que é isso? A comunidade de gramática Dilson Catarino é um programa completo de estudos. Eu vou lhe falar sobre esse programa, sobre os 5 bônus que eu vou lhe dar e, obviamente, sobre o preço, porque agora é um trabalho sistemático, que é uma escola de gramática. E olha, eu vou falar a verdade, viu? O preço é tão ridículo que eu tenho até vergonha de falar. Tá? Mas vamos ver então. E aliás, eu vou te dar uma garantia dupla. Não vou te dar uma garantia só não. Bom, primeiramente eu criei uma comunidade secreta no Facebook, só para os membros da comunidade de gramática Dilson Catarino. Então há uma comunidade secreta no Facebook e uma área de membros na Hotmart. Só os alunos participam. A vantagem dessa comunidade é que você terá acesso a todas as gravações das videoaulas semanais, de quarta e de sexta, principalmente de sábado. Principalmente a de sábado, porque quem não for aluno só terá uma semana para assistir a aula. Você que já é meu aluno, terá o tempo que quiser para assistir. Você receberá todo o material que eu escrevo nas aulas de sábado em PDF para baixar, estudar, imprimir do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. E mais ainda, estará cercado por pessoas que entendem e falam a mesma língua que você. Um concurseiro já treinado, um concurseiro iniciante, um interessado na língua portuguesa que pode ajudar você. Lá na comunidade nós trocamos informações, tiramos dúvidas com outros alunos e lógico, você pode tirar dúvida comigo também, porque eu sou um membro frequente e atuante na comunidade. E a comunidade não para não, ela está em eterno crescimento. A ideia é gerar valor constantemente. Eu quero que você tenha um máximo de informações sobre a gramática, mais do que encontrará em qualquer outro lugar e com fontes sérias. Imagine o poder de você ter contato diário com pessoas que vivem o que você vive, entendem o que você vive, apoia a maneira como você vive, o estudo ajuda você no estudo. Ninguém vai julgar você lá dentro. E são pessoas, os concurseiros em geral, você sabe muito bem disso, dispostas a ter um ambiente de ajuda recíproca. Isso é que é o mais interessante. E na comunidade, logicamente, eu farei vídeos com perguntas e respostas para tirar as dúvidas de vocês. Então nós teremos vídeos ao vivo, teremos vídeos gravados, teremos muita coisa que você nem imagina. Agora eu quero apresentar para você, já está ficando tarde, quero apresentar os bônus. Eu tenho certeza de que você não vai querer perder isso. Fica comigo aqui, tá?
Que olha, são 5 bônus. Primeiro bônus, o que eu chamo de gramática 1.0. A gramática 1.0 já está gravada. É uma coisa enorme. São 7 módulos com material de apoio completo em PDF, MP3 e muitas surpresas que ocorrerão no meio do caminho. Tá? O Gramática 1.0, como eu disse, são 7 módulos. Primeiro módulo, fonética. 5 horas de estudos ou mais sobre fonética. Por quê? Porque quando trabalhamos com a internet, e eu fiz questão disso, todo o curso, eu penso o seguinte: o professor está na sala de aula, ele tem 45 minutos para ensinar a matéria. Então, por exemplo, eu me lembro de quando eu dava aula em cursinho, poucas aulas por semana, muita coisa para ensinar. Então, o que eu fazia? Dava um jeito de encolher tudo e dava fonética em 45 minutos. Na outra aula fazia alguns exercícios e já partia para outro conteúdo. Certo? Aqui não. Aqui nós temos tempo. E você está no comando. Você está lá, ó. Eu já vi essa parte aqui, vou para frente. Quero voltar. Então a fonética completa, esmiuçada, aprofundadamente. Mais 20 exercícios comentados por mim, resolvidos e comentados por mim. A módulo 2, acentuação, a mesma coisa. Horas e horas de estudo de acentuação, aprofundamento, 20 exercícios. Ortografia, tudo igual. Hífen, teoria da comunicação, estrutura e formação das palavras e crase. Esses são os 7 módulos do Gramática 1.0. Então, hoje, você entrando na comunidade, hoje você já pode começar a estudar o módulo 1, passar a noite estudando fonética. Olha que emoção. Tá? Então, são 7 módulos, vou repetir: fonética, acentuação, ortografia em geral. Homônimos, parônimos, sinônimos, as regras de ortografia, hífen, com todas as mudanças que houve no acordo ortográfico, teoria da comunicação, emissor, receptor, canal de comunicação, a estrutura e formação das palavras, prefixo, sufixo, prefixação, sufixação, e fiz questão de colocar crase nesse módulo, apesar de crase, nesse módulo não, no Gramática 1.0, apesar de crase fugir um pouco dos outros 6 módulos, mas porque é muito importante e há muitas dúvidas sobre crase, então eu coloquei no português 1.0. E assim que você entrar, vai entrar hoje no grupo, já na primeira semana haverá uma aula ao vivo, vamos fazer um bate-papo entre aspas, para podermos nos conhecer, né? Para eu poder conhecer vocês poderem conhecer um pouquinho mais do meu método. Certo? Depois, segundo bônus. Eu sempre digo, e aliás todo mundo sabe disso, que o raciocínio é o melhor amigo de quem quer aprender a criar textos com estruturas incríveis e que não fiquem parecendo aquelas formulinhas prontas de redação. Sabe aquela? Você já aprendeu? Já falei hoje isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Frasezinha. Para decorar? Não. Vamos aprender mesmo. Sem contar que a redação estimula ainda mais o cérebro e ajuda a aprimorar as habilidades de raciocínio, só que você tem de fazer de maneira adequada. Por isso, nós preparamos um curso de produção de texto voltado para concursos. Entregaremos em um módulo especial. Então, além dos 7 módulos de gramática, você terá um módulo especial de produção de textos, de redação, também por PDF e outras surpresas mais. O terceiro bônus é o seguinte: por entender que a preparação para uma prova é de extrema importância para você, já que, lógico, né, a aprovação põe o seu futuro em jogo, eu vou ajudar você a se preparar de uma forma mais específica com videoaulas personalizadas. Faremos plantões com aulas ao vivo
nos quais resolveremos exercícios de diversas bancas ou de uma banca específica. Vamos supor que surja um concurso, a gente diz, vai ter um concurso muito importante e vários alunos da comunidade participarão desse concurso, então vamos fazer uma espécie de um plantão de véspera só com questões desse concurso. Faremos votação lá dentro da comunidade, o que vocês querem? Qual concurso vocês querem? Todos os concursos que vocês colocarem lá, faremos aula ao vivo para você perguntar, para eu responder, para nós discutirmos. Perfeito? Tá, recapitulando. Você vai adquirir a comunidade hoje. Vai levar de bônus Gramática 1.0 com 7 módulos. O curso de produção de texto, um módulo inteiro. E terá videoaulas personalizadas semanalmente. Não acabou não. Quarto bônus. O quarto bônus é o Gramática 2.0. Ou a Gramática 2.0. Esse curso ainda está em produção. Esse curso ainda, nós não terminamos esse curso, mas o compromisso é de ser o material de gramática da língua portuguesa mais completo da internet universal. Sabe qual é o primeiro módulo do 2.0? Verbos. Observe só. 1.0, você vai estudar o que mesmo? Fonética, acentuação, ortografia, hífen, teoria da comunicação, estrutura e formação das palavras. Esses 6 primeiros módulos, concorda comigo que são decoreba? Você decora as regras de acentuação. Você decora quando as oxítonas são acentuadas. Você decora o que é um hiato, um ditongo, um tritongo, um dígrafo, um encontro consonantal. Você decora as regras de S, 2S, C cedilhado, decora quando haverá hífen ou não. E a crase é que é menos decoreba, mas como eu disse, eu fiz questão de colocar no primeiro módulo, no português 1.0, porque eu julgo de extrema importância. Aí, o Gramática 2.0, que é de fato o método Dilson Catarino. Começa pelo verbo. Vamos aprender tudo pelo verbo. Tudo começando pelo verbo. Por quê? Porque é o elemento mais importante do texto. Sempre que você vai falar alguma coisa, sempre que você escreve alguma coisa, você começa pelo verbo. Aí você procura o sujeito que você vai dar a ele, o complemento que você vai dar a ele, as circunstâncias, os 25 adjuntos adverbiais existentes, etc, etc. Mas tudo começa pelo verbo. Então você vai aprender a usar o verbo adequadamente, no tempo adequado, as correlações verbais para estruturar um texto. Terminou o verbo, aprendeu o verbo, aí nós vamos procurar o sujeito. E aí estudaremos sujeito com oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não pode estudar de maneira separada. Eu acho absurdo isso. Você estuda tudo sobre sujeito. Aí um mês depois você aprende as orações subordinadas substantivas, como se elas não tivessem relação alguma com o período simples. Então aqui, como eu disse, o método é diferente, é método de raciocínio. Estudou o sujeito e todos os tipos de sujeito, aí vai para a concordância verbal. Porque você já estudou o verbo, já sabe achar o verbo, já sabe conjugar o verbo, já conhece verbos importantes, já sabe usar mentalmente o verbo, já encontrou o sujeito. E aí quando você encontra o sujeito, você já sabe fazer a concordância verbal. Então, desculpem, você não, ainda, mas isso mesmo, eu que estou perdido aqui. Você já sabe fazer a concordância verbal. Então, o módulo 3 do Gramática 2.0, concordância verbal, todas as regras de concordância verbal, com produção de texto para treinamento. Você já teve a produção de texto no módulo no português 1.0, então produzirá textos e me enviará usando verbos. Eu vou dar tarefas para você. Olha, use tal verbo, tal verbo, tal verbo, e aí veja como é que fica a concordância verbal. Acabou isso. Aí vai partir, já sabe o que é verbo, já sabe o que é sujeito, concordância, vai partir para a predicação verbal, que é o estudo do verbo, o estudo do comportamento do verbo sintaticamente.
se ele é verbo de ligação, transitivo ou intransitivo, e, consequentemente, aprenderá os complementos verbais e as orações subordinadas de complemento, o predicativo e a oração subordinada predicativa, e assim sucessivamente. Aí vem artigo com substantivo, pronomes pessoais com colocação pronominal, pronomes de tratamento possessivos demonstrativos, indefinidos e interrogativos, e assim vai até 23 módulos. E observe que os últimos módulos do português 2.0 novamente são fonética, acentuação, ortografia, hífen, teoria da comunicação, revisão, exercícios para rever o que foi estudado no português 1.0. O quinto bônus, se você pensa que não podia melhorar, meu filho, está enganado. O melhor de todos os bônus vem agora. Porque assim que você efetuar a sua matrícula, já falei, você vai receber o Gramática 1.0. E eu acredito muito, de fato, acredito que tudo, por melhor que seja, pode ser melhorado. E está ficando muito bom o curso. O Gramática 2.0 está ficando muito bom. Opinião minha? Sim. Mas quem assiste às aulas às quartas-feiras viu a opinião de um aluno que já faz parte da comunidade, dizendo que o curso realmente, o 1.0, está muito bom, adorou o curso, estudou fonética, fez os exercícios, realmente elogiou bastante numa quarta-feira aí. Tá? Então, eu acredito, vai ficar muito bom. Eu vou ajudar você a realmente obter conhecimento de que você precisa para passar no concurso sem sofrimento. Vamos brincar de estudar? Não, não vamos brincar de estudar, porque o estudo não é brincadeira. Não há milagre. Aqui é trabalho sério. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. Não adianta vir com história de vamos aprender com diversão. É um curso divertido, não é, porque o estudo não é brincadeira. Podemos até fazer algumas brincadeiras no meio do curso, mas a aula tem de ser séria, não há milagre. Se eu me matar para ensinar e você me ignorar, você disser, ai que aula chata, não quero saber disso, não vai aprender de fato. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho agora, tá? Sobre aquela coisa chata. Tá? Antes de eu falar quais são as partes realmente interessantes, eu quero falar sobre o preço. Tá? Quem entrar na comunidade de gramática Gilson Catarino, terá de pagar uma anuidade recorrente com um valor, gente, eu tenho até vergonha de falar, tão baixo que é, pela quantidade de conteúdo, só o que há no Gramática 1.0, na produção de texto, e o que haverá no 2.0, e mais ainda o que nós continuaremos a fazer. Eu vou mostrar, quer ver? Vou fazer uma conta bem bobinha aqui. Vou fazer o seguinte. Você vai falar, não, não quero saber disso, não vou, não quero, tchau, um abraço. Mas peraí, só deixa eu explicar. Tá? Se você contratar um professor particular ou um grupo pequeno, 2 horas por semana de curso, qualquer professor vai cobrar uns R$800 por mês. Perfeito? Ou seja, em 12 meses, 800 vezes 12, R$9.600. Vamos supor que ele te dê 10% de desconto. Você vai pagar ali uns 8.600, por aí, 8.640. Agora, vamos supor que você não se comprometa o suficiente, não estudou adequadamente, não consegue passar de primeiro no concurso e precisa de mais um ano. Você vai dobrar, 17 mil e tucutuco. É o preço de um automóvel seminovo, se é que existe essa palavra que inventaram, seminovo. Existe algo seminovo? Ou é novo ou não é novo, né? Bom, enfim. Tá? Então, pensa comigo. Pensando assim, eu poderia cobrar uns R$10.000 pela anuidade, vamos dizer, R$1.000 por mês da anuidade. Lembre-se que você pagaria
por hora aula para qualquer professor de qualquer lugar do Brasil vai cobrar 800 por mês, não é? Ou você encontra mais barato que isso por aí? Mesmo que encontre, tá? Que seja 500 por mês. Eu não vou fazer isso com você. Eu não vou cobrar nem perto disso. O valor da comunidade de gramática Dilson Catarino é apenas R$ 997 pela anuidade. O ano todo, o programa completo com todos os bônus de que lhe falei. Pô, cara, pensa bem. Divida isso por 12. Dá mais ou menos R$ 97 contando já com os juros do cartão. R$ 97 por mês, quase o mesmo valor de 2 pizzas por mês. E ainda, divida isso por 30. Sabe quanto você pagará para fazer parte da comunidade de gramática Dilson Catarino com tudo que eu já te falei? Que eu já lhe falei? R$ 3,20 por dia. Menos do que uma latinha de refrigerante por dia. Ou seja, só com o preço de 1 mês e meio de língua portuguesa, de qualquer cursinho, você já pagou mais do que a comunidade de gramática Dilson Catarino por completo, com todos os bônus. E ainda, poderá assistir às aulas quantas vezes quiser, na sua casa, por 1 ano. Não vai barulhar não, pera, que eu tenho mais coisa para te falar. Tá? Antes mesmo de falar para você qual é o último bônus, eu tenho certeza de que você vai gostar dele, tenho certeza absoluta. Tá? Vou postar agora aqui nos comentários o link para quem já quiser entrar no curso. Mas não deixe de ouvir o bônus que vem agora. Vou lhe contar qual é o bônus. Os 5 primeiros alunos que se matricularem agora na comunidade de gramática Dilson Catarino vão ganhar 1 ano a mais de anuidade. Os 5 primeiros que se matricularem agora vão ganhar 1 ano a mais. Lembrando que a comunidade de gramática Dilson Catarino estará sempre em evolução, em melhoria e aprimoramento. Então, você terá direito a tudo, a todos os upgrades que o curso receber durante esses 2 anos. E vai entrar muita coisa bacana nesse curso ainda, viu? Pode botar fé. Agora, faça as contas. Se você for um dos 5 primeiros, 24 meses de comunidade, você vai pagar R$ 41 por mês. Que é isso? Não perca tempo, faça logo a inscrição. E você vai fazer a inscrição por 3 motivos. Primeiro, é para você conseguir ganhar os 2 anos a mais com todos os bônus. O segundo é que as inscrições vão até terça-feira da semana que vem. Até às 23h50 de terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Depois disso, inscrições fechadas. E aí, só quando abrirmos outra turma, e não sei quando acontecerá isso. E o terceiro é custo de oportunidade. Você já ouviu falar em custo de oportunidade? Então, existe um custo para você participar da comunidade de gramática Dilson Catarino. Existe, lógico. Os R$ 3,20 por mês. E se for um dos 5, R$ 13,20 dividido por 2, R$ 1,60. Por dia, que por mês o quê? Por dia, a latinha de refrigerante, né? R$ 13,20. E qual é o custo de você não fazer? Qual é o custo de você não adquirir todo esse conhecimento, de não evoluir tanto quanto você tem potencial para evoluir? Pense nisso. Eu vou falar da garantia agora, tá? A garantia é a seguinte: eu vou tirar toda a responsabilidade das suas costas e vou passar para as minhas. Elas funcionam, as garantias funcionam da seguinte forma. A primeira é a incondicional. Se você se inscrever e em 30 dias corridos, se por qualquer motivo você não quiser mais fazer parte da comunidade de gramática Dilson Catarino, basta lhe enviar-me um e-mail dizendo que não quer mais, nem precisa dizer o motivo. Eu devolvo o seu dinheiro. Inteirinho devolvido o dinheiro. E agora a melhor garantia. Se em 2 meses você aplicar tudo que eu ensinar na comunidade,
Se eu e a minha equipe analisarmos o seu histórico de estudos, se você conseguir provar que fez tudo que foi ensinado, fez todos os exercícios, todas as tarefas e não obteve nenhum resultado, ou seja, não aprendeu nada, além de eu devolver o valor da sua inscrição, os 997, eu lhe dou mais R$700 para você poder pagar o primeiro mês de aula em qualquer outro lugar, com a primeira mensalidade saindo limpinha do seu bolso. Isso em forma de me desculpar por ter feito você fechar o tempo. Perder o tempo e não fechar o tempo. Tá? Agora é o seguinte, você tem 3 caminhos, você sabe que isso. 3 caminhos. Primeiro, pode me ignorar, ignore tudo que eu falei, sente-se aí com o seu notebook, continue se matando com algum método ineficaz e espere que aconteça, que você vai aprender tudo isso sozinho, como a gente fala por osmose. Segundo, você pode pegar as anotações dos vídeos do YouTube, do Facebook, torcer para que esteja no caminho certo, encerra por aqui, segue sozinho, demorando muito tempo para chegar aonde você sonha, quem sabe até aqueles mesmos anos que eu demorei. Ou o terceiro caminho, você conta comigo. Conta com a minha experiência para guiar você nesse processo e contar com tudo que eu aprendi ao longo dos meus mais de 40 anos de estudos, e não precisa gastar anos tentando encontrar o caminho, porque eu já o trilhei. Eu tenho como ajudar você. Basicamente, essas são as suas alternativas. Então, meu amigo, minha amiga, não perca mais tempo, faça a sua inscrição agora e eu lhe garanto que vai valer a pena. Ó, resumão, hein? Por apenas R$ 97 por mês, você vai ter direito aqui ao programa completo de português 1.0 com 7 módulos de gramática, 1 módulo de redação, além da aula ao vivo na primeira semana para tirar as suas dúvidas. Segundo, se você for um dos 5 inscritos primeiros, 2 anos de programa completo. Terceiro, a comunidade secreta no Facebook para compartilhar seus conhecimentos com os outros alunos e comigo. Quarto, ao curso de interpretação de texto voltado para concursos. 5. Ao Gramática 2.0. 6. As videoaulas exclusivas. 7. Ao curso completo de redação. 8. A garantia dupla. Lembra, né? Então, agora, vamos para um momento maravilhoso, eu adoro isso, que é bater papo. Vamos para as suas perguntas. Quero saber das suas dúvidas. Tá? Agora, deixe as suas dúvidas. Se eu não souber responder, se for uma pergunta técnica, o pessoal da técnica conseguirá responder. Deus nos acompanhe, que tudo dê certo em sua vida.